Olá, meus queridos, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra de ânimo, uma mensagem de encorajamento para o seu coração. Eu vou te explicar qual é o propósito de Deus diante da dor que você está passando e te mostrar que a sua decisão diante dessa situação pode dar início ao novo ciclo na sua vida. E para isso eu quero ler com você um versículo que está no livro de Mateus. Preste atenção no que está escrito. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha isso, meus irmãos, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com fulano, ele é um homem de Deus. Eu não entendo também porque aquele ciclano está vivendo uma vida de pecado, sendo uma pessoa tão mundana e ainda assim está conseguindo prosperar. Irmãos, muitos de nós costumamos julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado em relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido contra as ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E ao mesmo tempo, quem não serve muito a Deus e nem liga para Ele, deveria estar sofrendo muito. Irmãos, esse pensamento é mais comum do que você imagina, mas a passagem que nós acabamos de ler diz totalmente o contrário. Jesus quis dizer que quem é bom vai receber a luz do dia, e quem é ruim também vai. Aquele que é injusto tem a chuva para regar as plantas, e quem é uma pessoa justa vai desfrutar da mesma bênção. É igual para todo mundo, entendeu? Mas você pode estar pensando aí, então qual é a vantagem de servir a Deus? Meus irmãos, a maior vantagem é desfrutar da eternidade com Ele. Só que infelizmente, a maioria das pessoas não estão nem aí para isso, porque elas estão tão focadas nas coisas naturais, que servir a Deus pelo que Ele é e viver uma eternidade com Ele não é suficiente. Nós precisamos entender que aquilo que era impossível, Deus tornou possível, que é escrever o nosso nome no livro da vida, que é nos perdoar através de Jesus. Mas infelizmente parece que a gente não se contenta somente com isso, porque nós queremos mais e mais. Assim como acontece com uma criança. Quando nós damos um presente muito caro para ela, ela vai começar a brincar com ele por alguns dias ou até algumas semanas, mas logo vai deixá-lo de lado. Porque para a criança não faz diferença alguma dar o melhor ou dar o pior, porque ela vai abandonar tanto o melhor quanto o pior. E nós somos assim também. Nós não valorizamos o que já está na nossa mão. Nós damos mais importância àquilo que ainda vamos ganhar. E é por isso que hoje em dia tantos casamentos estão acabando, porque as pessoas não valorizam o outro que Deus já colocou do seu lado. E é por isso que muita gente reclama também do emprego, porque ela não pensa como vai ser a sua vida desempregada. A tendência é não valorizar o que já se tem. E meus irmãos, Deus já nos dá a eternidade, a salvação, e infelizmente nós não temos valorizado, não temos achado que isso está bom. Nós ficamos pensando, e qual vai ser a próxima bênção? Qual vai ser o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo tendo recebido já o melhor de todos os presentes. Irmãos, Deus já sabe como nós, como seus filhos agem. E é por isso que mesmo assim, Ele continua nos abençoando de várias formas neste mundo. E eu não estou dizendo aqui que agora você não tem que pedir mais nada, que você tem que se acomodar, que você tem que ter uma vida miserável, sofrida, só porque você já tem a salvação. Não é isso. A grande questão aqui é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não, e o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Então servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nessa terra, porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas serão abençoadas por Ele aqui sim. Por mais contraditório que pareça, porque uma coisa é você receber Jesus como seu Salvador e a outra coisa é cumprir os princípios da palavra de Deus. E eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram o seu pai, honram a sua mãe, e por isso eles têm uma vida longa, abençoada, eles estão sempre colhendo bons frutos. Essa é uma promessa da Bíblia. E ao contrário disso, existem pessoas que servem a Jesus, mas não respeitam seus pais, estão sempre desonrando eles e querem ainda tomar posse dessa promessa. Só que aí estão sempre passando por problemas, colhendo frutos amargos, porque não obedecem aos seus pais, não dão atenção ao que eles falam.
Então os princípios estão aí na palavra de Deus, eles são muito claros, mas muitas vezes nós fingimos que eles não existem. E para deixar muito claro essa mensagem que eu quero te trazer, eu vou explicar o propósito do seu sofrimento e eu vou começar falando sobre um personagem bíblico muito conhecido que é Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Ou seja, irmãos, Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. E de acordo com a Bíblia, se você continuar lendo, você vai ver que ele acordava todas as madrugadas e ele fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que se um dia os seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e das suas orações e perdoaria sua família. Isso mostra que Jó não era somente um homem bom, um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, mas era um homem totalmente conectado com o Pai. E agora eu te pergunto, quantas vezes você acorda de madrugada para orar pelos seus filhos, para guardá-los em oração? Jó, meus irmãos, fazia isso todos os dias. E resumindo a história para você, um dia Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: Jó, prepara o seu coração porque eu tenho uma notícia péssima para te dar hoje. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, irmãos, naquele momento Jó percebeu que ele tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E enquanto esse mensageiro falava, entrou um outro mensageiro e falou o seguinte: Jó, soprou um vento forte e derrubou a casa que os seus filhos estavam e agora todos morreram. É uma tragédia, Jó. E se não bastasse isso, irmãos, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia sua carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro, todos os seus filhos e ainda foi estimulado pela sua própria esposa a tirar a sua vida. Ou seja, Jó perdeu tudo o que era importante em apenas um dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem que andava sempre com Deus. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Deus não é um Deus que evita tragédias. Pelo contrário, Deus te ensina a lidar com as tragédias. E enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam na sua vida, você sempre vai ficar revoltado com Deus. Você sempre vai dizer assim: por que aconteceu isso? Por que aquilo outro? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Meus irmãos, nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando a culpa em Deus. E o fato de sermos cristãos, irmos à igreja e procurarmos fazer tudo o que é certo, não quer dizer que Deus vai evitar que alguém próximo a nós morra, ou que nunca vamos perder o emprego, ou que nunca teremos uma doença. Existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. E Jó não entrou para a história porque ele era perfeito, não. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. E quando a dor veio sobre a vida de Jó, quando ela vem sobre a nossa vida também, existem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os dois únicos destinos da dor. Porque a dor, ela é obrigatória, é inevitável e ela vem para todo mundo. Mas o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, e isso depende de como está a sua ligação com Deus. Amém? Só que infelizmente muitas pessoas não aprendem com a dor, não crescem, não se desenvolvem, não amadurecem na fé. Muitas coisas podem ter acontecido na sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava você liberar o perdão, mas de alguma forma você preferiu continuar vivendo o caos na sua vida do que se humilhar e pedir perdão. Então o que eu quero falar para você nessa mensagem é que o justo e o injusto podem ser abençoados e podem sofrer da mesma forma. A diferença é que sobre os justos sempre existe uma esperança, uma saída. Sobre os justos existe sempre um futuro, porque eles servem a Deus, eles têm a salvação, eles têm o consolo do Espírito Santo e eles podem receber milagres. Então, como vimos na vida de Jó, o problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. E você pode dizer agora: pastor, mas eles me enganaram, me traíram, eu perdi tudo. Mas meu irmão, eu te pergunto uma coisa: o que você vai fazer com relação a isso?
Você vai blasfemar contra Deus ou você vai aprender com tudo isso e começar de novo da maneira correta? E você ainda pode dizer: ah, pastor, mas você não tem noção do que aconteceu comigo. O meu cônjuge quer sair de casa e Deus não pode permitir isso. Meu irmão, em vez de você se desesperar, em vez de você reclamar, faça uma reflexão. Por que o seu cônjuge quer sair de casa? Será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe é essa pessoa que não sabe lidar com problemas, ela não aprendeu a vencer os desafios assim como Jó? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus ainda está no controle, Deus pode mudar qualquer situação, basta que você busque ao Senhor, mas você também tem que entender que nós vivemos em um mundo de relacionamentos e nós precisamos aprender a relacionar com as pessoas, precisamos aprender a resolver conflitos e isso está em nossas mãos. E acima de tudo isso, nós precisamos entender que diante de todos os problemas, Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Nós que amamos o Senhor, que andamos nos teus caminhos, nós nunca somos desamparados. E a Bíblia diz que Jó estava passando por aquele momento tão difícil e ele ficava ali sentado, coçando as suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre a sua vida. Até que um dia Deus usou um dos seus amigos que chegou para Jó e disse o seguinte: Jó, aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior do que tudo que você já viveu até os dias de hoje. Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as portas na sua vida. Então, irmãos, essa palavra de encorajamento, essa palavra profética de Deus que vem no momento mais difícil, ela só vem para quem serve a Deus. Então, independente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar dessa situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, nós começamos a reclamar contra Deus. Será mesmo que Deus existe? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que esse pastor tem uma oração forte? Então, meus irmãos, nós começamos a olhar para os problemas e nos esquecemos de que somente a fé é que atrai o poder de Deus. E você só consegue ter essa fé quando você olha para Jesus. O próprio Cristo disse que neste mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. E Ele não disse que nós não vamos passar por problemas, mas Ele disse que mesmo diante da aflição, Ele vai nos dar a certeza de que Ele está conosco e Ele vai nos dar a paz. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que faz parte da minha conversão, é de quando os discípulos estavam no barco e de repente começou uma tempestade e o único que estava dormindo ali era Jesus. Aquele que fazia milagres, o autor e consumador da nossa fé, de repente ele estava dormindo num barco e aquele barco estava quase afundando. E é interessante que por mais que Jesus estivesse ali, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco, as ondas agitadas de um lado para o outro, e naquele momento os discípulos ficaram com muito medo. Isso mostra também que não é errado nós termos medo, isso faz parte das dificuldades, dos problemas, mas é nessa hora que nós devemos clamar por Jesus, assim como os discípulos que começaram a gritar: Mestre, Mestre, o Senhor não se importa de ver a gente morrendo aqui? E foi naquele momento que Jesus se levantou, Jesus acalmou a tempestade e os discípulos ficaram surpresos de ver a mão do Senhor agindo em favor deles. Da mesma forma, irmãos, eu creio, Deus vai operar milagres na sua vida. Assim como Ele fez com Jó, porque depois que os amigos dele trouxeram essa palavra de Deus, dizendo que o Senhor iria prosperá-lo, de repente começou a se cumprir. Deus deu o dobro de filhos, o dobro do gado, o dobro da bênção na vida dele. E tudo isso porque Jó decidiu superar a sua dor olhando para o Senhor. Ele decidiu que não viveria de migalhas, ele percebeu que não adiantava ficar se fazendo de vítima, culpando todo mundo. Ele deveria simplesmente confiar que Deus está no controle. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, eu não sei como estão as coisas na sua vida, mas eu sei que você pode aprender com essa dor. Quando você não tem um centavo no bolso, é que você conhece o Deus da provisão. Quando você recebe um mau diagnóstico de saúde, é que você conhece o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, é hora de você olhar para Jesus, porque na hora certa Ele vai liberar uma palavra e Ele vai acalmar essa tempestade. Amém? Esses momentos de sofrimento são apenas treinamentos para você crescer, para você prosperar ainda mais, para você sair mais fortalecido ainda dessa situação. E principalmente você vai ganhar experiência,
porque você vai dizer: eu já passei por aquela situação, eu superei e eu vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que o meu barco vai afundar agora? Jesus está comigo. Então, meu irmão, você precisa começar a profetizar. Eu sei que você está sofrendo, mas é hora de você se levantar e você não aceitar essa situação e ficar inventando desculpas. Eu falo isso porque tem muita gente, até mesmo dentro da igreja, a pessoa fica reclamando: ah, Deus não existe, Deus não gosta de mim, porque para mim parece que é tão difícil. Meu irmão, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, eu não estou aqui para dizer que você não vai passar por lutas, você vai sim, mas eu estou aqui para te estender a mão. Venha caminhar comigo, vamos andar juntos na fé. Todos os dias eu tenho orado de manhã, de noite, então é hora de você se levantar e mesmo nos piores dias você tem que crer que Deus tem uma saída. Ainda que você esteja fraco hoje, o Senhor é a sua força, Ele vai te renovar. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu conheci Jesus, a minha vida mudou totalmente. Mas o inimigo se levantou de uma maneira muito forte. Me veio um desânimo, irmãos, e eu não queria sair do quarto. Eu ficava ali o tempo todo e a única coisa que eu tinha vontade de fazer era orar e ler a Bíblia. Mas eu não tinha forças para enfrentar a vida, eu tinha medo do meu futuro e aquilo tudo, irmãos, me deixava muito triste. Então eu comecei a buscar ao Senhor, eu não sabia o futuro que Ele tinha para mim. Mas hoje eu vejo que tudo aquilo hoje se reflete na minha vida, porque as experiências que eu ganhei, e não foi apenas uma vez ou duas, mas foram vários ataques do inimigo. Assim como ele se levantou contra Jó, o inimigo ele vem para tentar roubar a nossa fé, mas Deus ele nos prova para nos aprovar. Deus quer que a gente saia vitorioso dessa prova. Amém? E por isso eu quero fazer uma oração por você agora, eu quero orar junto com você. Você que ouviu essa mensagem desde o começo, eu imagino que você esteja no fundo do poço, você está sofrendo muito, mas saiba, meus irmãos, que quando a gente chega no fim, na verdade para Deus é o começo. E assim como Deus começou um novo ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de restauração, de restituição, Deus pode fazer isso com você. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos e para você se concentrar nessa oração e orar também junto comigo, tá ok? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença e eu quero Te agradecer, ó Deus, por esta mensagem, Te agradecer principalmente pela vida deste irmão e desta irmã. Senhor, eu não sei exatamente o que eles têm passado, mas o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor está no controle de tudo e mesmo diante dessa dor, desse sofrimento, o Senhor tem contemplado o coração dessa pessoa. Sonda, ó Deus, os nossos pensamentos. Pai, nos ajude, meu Pai, a sair dessa situação com a nossa fé no Senhor. Não deixe a gente focar no problema, mas que a gente possa olhar para Jesus, porque Ele é o vitorioso, Ele é o vencedor e Ele disse que nós somos vencedores junto com Ele. Senhor, nos ajude, Pai, a vencermos essa depressão, esse desânimo, esse cansaço. Senhor, tira agora essa dor no corpo dessa pessoa. Oh, meu Deus, eu creio que se o Senhor liberar uma palavra sobre ela agora, eu creio essa pessoa será totalmente curada. Jesus, libera uma palavra de cura sobre essa pessoa agora. Acalma essa tempestade. Senhor, essa pessoa está sofrendo, já não faz um dia apenas, 2 dias, mas já faz meses, Pai. Essa pessoa não consegue sair desse deserto, mas eu estou aqui profetizando cura, profetizando bênçãos sem medida sobre a vida dela e dele. Senhor, meu Pai, prepara o futuro abençoado, coloca uma pessoa de Deus, Pai, para caminhar junto com ela. Em nome de Jesus, meu Pai, hoje nós não estamos enxergando nenhuma circunstância favorável, mas nós estamos olhando com os olhos da fé, nós estamos acreditando que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Oh, meu Deus, nos ajude, meu Pai, a vencermos este mundo com a nossa fé em Jesus. Hoje nós estamos cansados, mas amanhã o Senhor renovará as nossas forças. O Senhor colherá cada uma de nossas lágrimas e a alegria virá pela manhã. Em nome de Jesus, meu Pai, venha restaurar, Senhor, a paz. Quantas vezes essa pessoa tem sofrido, se lamentado, mas isso não adianta, não serve para nada. Nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentar os problemas, para fazer aquilo que é a nossa parte. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, traga provisão para este lar. Quantas pessoas agora, meu Pai, sofrendo, passando necessidade. Não deixe que os teus filhos vivam desta maneira, meu Deus.
mas que o Senhor venha prosperar, abençoar muito mais do que um dia nós recebemos. E desde já, meu Deus, nós já te agradecemos pelos teus milagres, pelo teu cuidado, pela tua palavra que tem nos alimentado diariamente. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, eu quero agradecer do fundo do coração por vocês terem ficado aqui junto comigo. Como é bom nós meditarmos na palavra. Eu sei que talvez você está aí cansado, até mesmo deitado na cama, sem força para enfrentar a vida, mas não pare de buscar ao Senhor, tá ok? Todos os dias, de manhã e de noite, eu tenho colocado orações de fé. À tarde, às 4 horas, eu tenho colocado mensagens, tudo para te fortalecer na caminhada. Então eu peço que agora você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, lembre-se de algum amigo, alguma amiga sua ou alguém da sua família. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.